vamos para a palavra agora. E o tema de hoje é a segunda ministração desse tema que estamos falando sobre verdades a respeito da cura divina. E semana passada ministramos em João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus, ela é libertadora, principalmente se você não conhece o que a Bíblia diz a respeito da cura divina. E hoje, o tema de hoje é: a vontade de Deus é curar. Essa é a vontade de Deus. Então, eu quero que você entenda que não importa a circunstância, não importa a pessoa, pode ser um cristão, pode ser um ateu, pode ser um desviado, pode ser uma criança, pode ser um idoso, a vontade de Deus para todas as pessoas é curar. Repitam comigo aí, você que nos acompanha: a vontade de Deus é curar. E nós vamos ver o Salmo 103, no versículo 3, que diz bem assim: que Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Agora, é impressionante como as pessoas, elas são muito mais conhecedoras da verdade quanto ao perdão do pecado do que propriamente da verdade quanto à questão da cura. É impressionante como as pessoas, pastor Kelmer, elas têm uma convicção assim do perdão do pecado, mas não têm a mesma convicção quanto à vontade de Deus em curá-las. E a Bíblia, que sustenta a verdade quanto à vontade de Deus em perdoar os pecados, é a mesma Bíblia que expõe a mesma verdade quanto ser a vontade de Deus em curar. É impressionante que quando se fala de perdão e alguém diz bem assim: será que Deus me perdoa por tantas coisas erradas que eu já fiz? Alguém diz bem assim: com certeza Ele perdoa. E quando outra pessoa pergunta bem assim: será que Deus pode me curar? Será que Deus quer me curar? Aí a pessoa diz assim: aí quem sabe é Ele. Aí quem sabe é Ele. Se Deus quiser, Ele cura. Se não quiser, Ele não cura. Então assim, a pessoa conhece a verdade para o perdão, mas não é seguro quanto à mesma verdade quanto à cura. E por que as pessoas pensam assim? Porque elas são ensinadas muito mais quanto à questão do perdão do que propriamente a respeito da cura. Por isso que hoje o nosso tema é a vontade de Deus é curar. E diz assim que Ele tanto perdoa os meus pecados quanto cura todas as minhas doenças e enfermidades. Então, nesse salmo lido, não só nele, mas por toda a Bíblia, é mais do que muito bem claro e amplamente exposto a vontade de Deus quanto à questão de cura divina. Não é um versículo apenas isolado que fala sobre cura. Em toda a Bíblia, a bem da verdade, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos constatar a vontade de Deus em curar. Nós olhamos para Gênesis, nós vemos ali Adão, antes do pecado, andando em saúde divina. E sabe como termina lá em Apocalipse? Termina falando sobre o novo céu, a nova terra, e lá diz que não haverá nenhum doente, não haverá nenhuma enfermidade, não haverá nenhuma morte. Ou seja, Deus mostrando de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, que essa é a vontade de Deus para o ser humano. Mas o intervalo entre Gênesis e Apocalipse, há a queda do homem, há o pecado. Então, por conta da queda do homem, por conta do pecado, então esse cenário mudou, como falamos na semana passada. O diabo então entrou com o pecado, trouxe consigo as doenças, as enfermidades, a morte, não só a morte espiritual, bem como a morte física. E então nós não podemos pensar que cura era uma questão do Velho Testamento, porque em toda a Bíblia, vamos ver isso hoje, mostrando versículo por versículo, palavra por palavra, que essa é a vontade de Deus. Agora, veja bem, existem pessoas, pastor Kelmer, que não conhecem essa verdade. Elas não conhecem que é a vontade de Deus que elas andem em cura, e por isso elas perecem com doenças e com enfermidades, porque em Oséias 4,6 diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Tem outro grupo de pessoas também que eles não conhecem essa verdade de uma maneira, de uma revelação. Eles conhecem essa verdade parcialmente. Por isso que esse grupo acaba, na verdade, duvidando.
quando se depara com uma doença, com algum problema, fala: ai, será que é a vontade de Deus ser curado? Será que isso vai passar? Será que eu vou ficar bom? Será que eu vou receber minha cura? Será que Deus vai me curar? E começa a duvidar muito mais da vontade de Deus quanto curá-lo do que quanto do poder de Deus em curá-lo. Essas pessoas, elas até sabem, pastor Kelmo, que Deus tem poder para curar, e quando alguém questiona, fala: não, Deus é poderoso, se Ele quiser Ele vai me curar, porque Ele é poderoso. Ou seja, a pessoa até crê que Ele tem poder para curar, mas não sustenta a mesma fé quanto a vontade de Deus em curar, e consequentemente essas pessoas acabam duvidando. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 1 que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é levado de um lado para outro e não recebe de Deus nada, e consequentemente essas pessoas não recebem cura, porque Marcos 11:23 diz que se você duvidar em seu coração, você não vai receber aquilo que você está pedindo. E essa é uma grande questão, porque muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, elas não conseguem receber cura porque elas duvidam da vontade de Deus em curá-las. Não é do poder de Deus em curar, é da vontade de Deus em curá-las. Por isso que o tema de hoje é cura, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, é curar. Então coloca isso em seu coração: cura é a vontade de Deus. Volto a dizer, para qualquer idade, desde criança ao idoso, qualquer pessoa, pode ser um ateu, pode ser um cristão, pode ser um desviado, a vontade de Deus é curar de todas as doenças, todas as enfermidades e todas as pessoas. Porque essas pessoas veem assim: ah não, mas já é uma pessoa idosa, para que eu vou orar por cura? Se é já uma pessoa idosa, vai ter que morrer de alguma coisa. Mas olha, a vontade de Deus não é que o idoso morra doente, não. A vontade de Deus é que o idoso apenas feche os olhos, chegue o fim dos seus dias, como diz a Bíblia no Salmo 91:16, diz bem assim: saciá-lo-ei com longevidade. Ou seja, é você ter uma vida saciada pelo Senhor e chegar na velhice e apenas fechar os olhos e dormir em paz. Essa é a vontade de Deus, mesmo para o idoso. Agora, muitos idosos, por não conhecer a palavra, quando se deparam com problemas de diabetes, de pressão alta, de alguma outra coisa, eles já começam a pensar bem assim: é a doença de velho, é assim mesmo, todo velho tem que morrer um dia, é doença de velho. Não, 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 você não pode aceitar. No plano de Deus não tem doença de velho, não tem doença de criança, não tem doença de homem, doença de mulher. No plano de Deus a vontade é cura, é saúde divina para você, do alto da cabeça à planta dos pés, do seu primeiro dia de nascido até a sua morte, é que você viva bem, tenha saúde, porque João 10:10 diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Diga: eu creio, aleluia. Então nós temos um grupo que são ignorantes quanto a essa verdade, por isso eles perecem. Temos um outro grupo também que conhece essa verdade de uma maneira parcial e acabam perecendo também. Mas tem um outro grupo que conhece a vontade de Deus, e essas pessoas não aceitam doença. Logo quando aparece um sintoma, quando aparece alguma coisa, já começa a ficar revoltado: não, eu não aceito, eu não creio isso na minha vida. Começa a fazer o combate da fé, vai declarando, vai crendo, vai lutando, vai mesmo fazendo o que diz a palavra, exercendo o combate da fé. Não aceita doença, não aceita enfermidade, porque sabe que essa não é a vontade de Deus. E esse grupo não tem isso como uma informação na sua mente, tem como uma verdade no seu coração, uma verdade em sua vida. E essas pessoas conseguem andar em saúde, se firmar nessa vontade, nessa verdade, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Repitam comigo: saúde divina é a vontade de Deus para a minha vida. Então, amados, cura é a vontade de Deus. E eu não entendo porque algumas pessoas assim: ah, mas eu não sei se cura é a vontade de Deus. Então eu vou dizer algo agora para você. Se você acha que cura não é a vontade de Deus, então quando você ficar doente, ou se você ficar doente, bem provável vai ficar doente, se a pessoa não crê que cura é a vontade de Deus, vai acabar adoecendo. Então você não peça oração. Você fala: ah, não, cura não é a vontade de Deus, não. Então quando você adoecer, não peça oração. Então quando você ficar realmente doente,
Você também não procure os médicos, não tome remédio. Para que você vai tomar essas coisas? Para que vai procurar a ajuda clínica? Se você entende que cura não é a vontade de Deus, você subentende que doença é a sua vontade. E se você acha que doença é a vontade de Deus, então você não vai orar por algo que é contrário à vontade de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que cura é a vontade de Deus. Amém? Vamos falar hoje sobre 2 pontos. E no final eu vou fazer aquelas perguntas e respostas. Inclusive tenho aqui a resposta de um querido nosso que ficou dizendo: pastor, o senhor me deixou com aquela água na boca na próxima semana, para o Daniel, né? Então, Daniel, você vai ter sua resposta hoje, tá bem, querido? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos expor algumas verdades bíblicas que fundamentam claramente a vontade de Deus quanto à cura. Após essa exposição dessas verdades bíblicas, a minha expectativa é que você conheça essa verdade de tal forma que não reste mais na sua mente nenhum campo obscuro de dúvida. O meu desejo é que você que nos acompanha, que assistiu essa ministração de hoje, está assistindo e que assistiu a da semana passada, se não assistiu, procura aí no nosso canal no YouTube e assiste. Tem um link só com a pregação de 49 minutos e você então vai lá e você pega essa ministração. Então, a minha expectativa é que ao receber essas ministrações, você não paire na sua mente nenhuma dúvida quanto à vontade de Deus em curar. Que não pare na sua mente nenhuma dúvida, que da sua boca não saia nenhuma confissão, nenhuma expressão errada quanto à vontade de Deus em curar. Nós vamos alinhar aquilo que nós cremos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca. Eu estava essa semana conversando com a minha esposa, com a pastora Sandra, dizendo para ela que ao longo de todos esses anos, desde o ano de 96, quando eu aprendi essa palavra da fé, eu conversando com ela, disse assim: me diz uma coisa, nesse tempo, você já me viu alguma vez vacilar nessa questão da cura? Vacilar nesse ponto, dizer assim: eu acho que Deus está assim, com alguma... Deus está meio estranho, essa doença eu acho que é de Deus, eu acho que Deus tem um plano nisso. Nunca, nunca, nunca. Então, quando você crê na palavra como ela é, a sua posição deve ser de firmeza na palavra, deve ser de convicção na palavra. Se você até hoje não conhecia, por isso que o tema de hoje é que cura é a vontade de Deus, e o tema central é que são verdades a respeito da cura. E na próxima semana eu vou falar sobre, o tema vai ser inverdades a respeito da cura. Para não colocar o tema assim, mentira, eu vou colocar inverdades a respeito da cura. Mas a minha intenção, o meu desejo é que quando acabar essa série de ministração, eu olhe para você no dia a dia, e se você passar por alguma circunstância, você tenha na ponta dos seus lábios uma palavra de fé, sabendo que doença, que enfermidade não é a vontade de Deus. E mais uma vez eu digo, para nenhuma faixa etária de idade, para nenhuma pessoa, doença ou enfermidade é a vontade de Deus. A vontade de Deus é cura, desde para aquela pessoa, para o pecador mais pecador. Diz a Bíblia que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus quer alcançar o mais vil pecador com a sua palavra, com o seu milagre e com a cura. Essa é a vontade de Deus. Então, nós vamos ver hoje algumas verdades. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículos 25 e 26. Nos acompanhe com essa ministração e com certeza essas exposições da palavra, versículo por versículo, vai abençoar a sua vida. Êxodo 15, 25 e 26. Irmãos, se eu estiver pregando rápido, vocês pensem rápido e vocês me ajudarão, amém? Então vamos lá, Êxodo 15, 25 e 26, diz bem assim: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma, para provar a fidelidade do povo.
versículo 26, ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei ou que permiti que atingisse os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura, Jeová Rafá, dizendo: eu sou o seu médico, eu sou o Senhor que cura. É assim que Deus se apresenta para o seu povo. É a primeira vez na Bíblia que há um registro de Deus se manifestando quando a questão da cura. Ele diz: eu sou o Senhor que cura, eu sou o Senhor, Jeová Rafá, sou o Senhor teu médico. Então aqui na Bíblia não está dizendo que o Senhor é aquele que coloca doença, que é aquele que coloca enfermidade, que é aquele que mata o homem. Não, está dizendo que Ele é o Senhor que cura. Vamos ver agora também Gênesis, Êxodo capítulo 23, uma outra passagem, versículos também 25 e 26, e ele diz bem assim: sirvam somente ao Senhor seu Deus, e eu o abençoarei com alimento e água, e os protegerei de doenças. Em sua terra nenhuma grávida sofrerá aborto, e nenhuma mulher estéril. Eu lhe darei vida longa e plena. Olha o que Deus está aqui apresentando. Eu vou dar para vocês saúde, eu vou dar para vocês preservação, vocês terão vida longa, terão vida plena. Irmãos, Deus está falando isso aqui, pastor Kevin, para um povo que está no deserto, para um povo que está saindo da escravidão, para uma nação de quase 3 milhões de pessoas. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Deus fala essa palavra para o povo, quando Ele os tirou do Egito, irmãos, a Bíblia diz, nos mostra, depois em Números, capítulo 16, 47, que há um tempo entre essa palavra de Êxodo capítulo 25, de Êxodo 23, 25 e Número 16, 47, há um espaço de 20 anos. 20 anos que o povo viveu sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade. De quando o Senhor falou essa palavra aqui em Êxodo, a primeira registro que há do povo sendo acometido por alguma doença é na praga, que eles estavam morrendo. E a Bíblia diz que durou um espaço de 20 anos. A Bíblia diz no Salmo 105, 37, que o Senhor tirou o povo do Egito. E esse povo que saiu do Egito, disse, entre eles não havia nenhum só enfermo. Vocês conseguem imaginar o que é uma nação com aproximadamente 3 milhões de pessoas vivendo por 20 anos no deserto, e durante 20 anos não ter uma pessoa com nenhuma doença, com nenhuma enfermidade, andando em condições que naquela época era muito mais difícil do que hoje. Imagino que não tinha questões sanitárias, não tinha questão de esgoto, não tinha tantas outras questões de se cuidar, de se proteger, nem para a mulher, nem para a criança, nem para idosos, num deserto, pegando frio, pegando calor. E a Bíblia diz que aquele povo, entre eles não houve um só enfermo durante 20 anos. Por que não? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E eu pergunto, ainda há margem para você duvidar se cura é a vontade de Deus ou não? Expondo 3 verdades como essa no Antigo Testamento. Deus mostrando na sua palavra, se apresentando. Ele não disse bem assim, eu sou o Senhor que sarei, eu sou o Senhor que os curei. Diz, eu sou o Senhor que sara. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. É o Deus que curou no passado, sim, mas é o Deus que cura hoje também, e vai continuar curando. Até quando? Até o milênio. Até o milênio vai continuar curando. Mas tem pessoas que pensam que a cura é para o milênio. Não, queridos. Se cura fosse só para o milênio, Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele não tinha curado ninguém. Quando os enfermos procurassem, não é chegada a hora ainda. Não é chegada a hora, só no milênio. Não.
Os enfermos que iam até ele fazia o quê? Ele curava. Então essa é uma verdade. Nós temos uma profecia em Isaías capítulo 53. Veja comigo, versículos 5 e 6. Aqui é uma poderosa verdade. E eu quero esclarecer para muitas pessoas que nos acompanham hoje com essa palavra, que tem cristãos que se apegam a esse texto de Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6, até alegando bem assim: não, eu creio na cura, porque cura é uma promessa para a minha vida. E eu quero dizer para você uma coisa, amado: cura não é uma promessa para você. Você pode estar assim: não, pastor, não, cura não é uma promessa, cura é um direito para você, não é uma promessa. Se fosse uma promessa, você ia ter que esperar pelo cumprimento dela. Mas cura não é uma promessa para você, cura é um direito seu. Por que é um direito? Porque Cristo já levou as doenças, já levou as enfermidades. Ele disse: a obra já está consumada, a obra já foi feita. Ele não vai vir curar, ele já curou. Mas pastor, mas Isaías 53, 5 e 6 não é uma promessa? Sim. Isaías 53, 5 e 6 é uma promessa para as pessoas que viveram nesta dispensação antes de Cristo. Então, até que Cristo viesse e consumasse a obra de redenção, cura, era uma promessa. Eles tinham que reivindicar perante Deus essa promessa. Mas depois da obra feita, consumada por Jesus, a cura não é mais uma promessa. Então, tire do seu vocabulário essa oração, pedindo a Deus: Senhor, cumpra a tua promessa. Não é uma promessa, é um direito. Senhor, eu reivindico o cumprimento desse direito na minha vida. É um direito. Se cura é um direito, a enfermidade é algo ilegal na sua vida. A doença, ela não pode prevalecer em sua vida. A doença não tem poder legal de permanecer em seu corpo. Nenhum poder ela tem. Mas se tratando de uma promessa, quando Isaías escreveu há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, nessa promessa ele indicava, apontando para o Messias, dizendo bem assim: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Mais uma vez, pastor Kelmer, mais uma vez, querido, que nos acompanha, mais uma vez, você vê aqui sendo apresentado o perdão, apresentado a redenção, sendo apresentado o perdão do pecado e apresentado o que? A cura divina, dizendo: é Ele quem vai nos redimir dos nossos pecados, mas também é Ele que vai nos redimir das nossas doenças e das nossas enfermidades. E diz-me assim, versículo 6, aliás, versículo 5 ainda: sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Aleluia! Então aqui estava indicando o profeta Isaías que Jesus viria, e o Messias, quando viesse, ele ia levar as doenças e as enfermidades. Até que um dia, em João capítulo 1, versículo 29, diz a Bíblia que Jesus ia passando. João Batista estava em um lugar, e ao ver Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu que Jesus era o Cordeiro, que era o Messias. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele identificou Jesus como aquele que levaria os pecados, como aquele que iria se cumprir a palavra de Isaías. E depois, no batismo de Jesus, depois que ele é batizado, depois que o Espírito Santo vem sobre ele, quando ele chega na sinagoga, Jesus abre o livro em Isaías 61 e ele diz: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir, porque o Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os de coração quebrantado, a restaurar os cegos, a curar os oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele disse: essa palavra se cumpriu. Disse bem assim: eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Aquilo que está escrito a meu respeito se cumpriu hoje.
Então Jesus, ele começa o seu ministério, e em Mateus capítulo 8, abra comigo a sua Bíblia. Que coisa interessante nós podemos encontrar aqui em Mateus capítulo 8. Eu estou fundamentando para você algumas verdades que expõem claramente que cura é a vontade de Deus para você. As verdades de Êxodo, de Números 16, 47, Hebreus 13, 8, Isaías 53, 5 e 6, João 1, 29. E agora acontece algo interessante em Mateus capítulo 8, veja comigo, versículo 14, diz a Bíblia: quando Jesus chegou à casa de Pedro, ele viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Coisa maravilhosa. Eu já preguei sobre isso aqui em outra vez. Mas assim, olha, para Jesus, ele não deixava passar nenhuma febre, ele não deixava passar nenhuma dor de cabeça. E tem pessoas que às vezes, quando elas estão com febre, com dor de dente, dor de cabeça, com uma torção no pé, elas pensam bem assim: ah, mas é assim mesmo, porque todo mundo tem isso. Eu lembro que de uma vez da irmã Nádia, a mãe do pastor Walker, uma senhora que já partiu para o Senhor, mas ela era muito divertida, era muito, muito alegre ela, e ela estava com uma dor na perna. Ela foi no médico um dia, e quando ela chegou no médico, falou: doutor, eu estou com a minha perna doendo muito, essa perna dói muito, doutor. E o médico examinou e disse bem assim: olha, a sua perna não tem nada, isso aí é questão da idade. Ela se revoltou e disse: não aceito não, idade não. E por que a outra perna tem a mesma idade e não dói? É lógico isso. Porque a outra perna tem a mesma idade e ela não dói. Então, se ela não dói, é porque a cura é para ambos. Não pode aceitar. E tem gente que pensa assim: ah, não, mas é porque doença é a vontade de Deus, é porque é assim mesmo, é coisa para velho, o velho tem que ter alguma doença mesmo. Não. Jesus, ele ministrou até mesmo cura para uma questão de febre. E eu já disse isso aqui, que para Jesus tanto fazia um problema simples quanto um grave, quanto uma febre, quanto um morto. A sua predisposição de curar era a mesma. Aleluia! E eu quero que você olhe mais para esse texto. E diz bem assim, que ao entardecer trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Agora vem a chave, versículo 17: cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Aleluias! Agora, o que chama minha atenção aqui é que Mateus, pastor Kelvin, ao escrever, a pontuar essa questão, o livro foi escrito não simultaneamente enquanto Jesus pregava. O livro de Mateus, o Evangelho, foi escrito depois. Mas Mateus captou essa revelação naquele momento. E ele disse bem assim: olha, isso que aconteceu foi para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Só que Jesus ainda não havia ido para a cruz, porque foi na cruz que ele levou os pecados e as doenças. Mas quando ele viu Jesus curando, expulsando os demônios, disse: esse é o Messias, é por isso que ele está aqui, foi para isso que ele veio. O Messias é o Cristo, é aquele que será ungido, é aquele que vai andar no poder da unção, que vai curar, que vai libertar. Este é o Cristo, esse é ungido. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, ou seja, já se cumpriu. Por isso que cura não é mais uma promessa para você, é um direito para você, porque já se cumpriu. Em Gálatas 3,13 diz a Bíblia que Cristo, ele foi maldito em nosso lugar, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele foi maldito em nosso lugar, ele levou as doenças, as enfermidades. Então só tinha duas coisas na lei: a maldição e a bênção. E se Jesus levou as maldições, o que sobrou para nós foi a bênção.
Então você não deve aceitar doença nem enfermidade, porque é maldição, e Cristo já levou essa maldição na cruz do Calvário. Ele já levou as dores, já levou as enfermidades. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, há mais um fechamento com mais uma expressão bíblica. 1 Pedro 2, 24 diz assim: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. Aleluias! Mais uma vez estamos vendo, caminhando junto aqui, o perdão sendo oferecido e a cura sendo oferecida. É assim que Deus quer que você veja. Deus tem poder para perdoar, sim. Deus quer perdoar todos os homens, sim. Deus também oferece cura. Deus quer curar, sim. Tem poder para curar, sim. Quer curar quem? Todos. De quê? De todas as doenças e todas as enfermidades. Aleluia! Então, meu querido, minha amada, meu precioso, minha preciosa, como eu disse antes, depois de expor tantas verdades como essa, ouvir de alguém dizer bem assim: ah, se Deus quiser vai me curar, dói nos ouvidos. É uma ofensa à fé, é uma ofensa à obra de Cristo, é muita ignorância quanto à palavra. Você encontrar com uma pessoa como nós encontramos no dia a dia, e você pergunta: como é que você está? A pessoa fala: como Deus quer. Como Deus quer. Estou doente, descobri um câncer, vai fazer o quê? Como Deus quer. Olha, como Deus quer. Eu acredito que Jesus, à destra do Pai, é por isso que o seu papel é de interceder, porque Ele fala: Pai, perdoa essas incredulidades, perdoa essas expressões, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão dizendo. Como? Estou vivendo como Deus quer. Como? Doença é o que Deus quer. Doença não é o que Deus quer. Na Bíblia está claro. A segunda coisa que eu quero que você entenda hoje, que não só cura é a vontade de Deus, bem como curar todas as doenças e todas as enfermidades é a sua vontade. Seja doença no corpo físico, seja doença no campo da alma, que aí é um campo que vai para essas áreas como depressão, como distúrbio psicológico, transtornos, traumas e tantas mazelas na alma. E as pessoas pensam que Deus só cura as questões ligadas às enfermidades ou doenças no corpo. Não, Ele cura todas as pessoas de todas as doenças e todas as enfermidades. Ele não cura, não é só uma dor de cabeça, não é só com uma dor na perna, não é só com uma questão de gastrite no estômago. Ele cura doenças como câncer, como AIDS, Covid, qualquer doença, qualquer enfermidade. Ele cura todas as pessoas. A obra já foi feita. Essa é a vontade de Deus para todos os seres humanos. É isso que está disponível, é isso que Ele oferece. Se curar não fosse a vontade de Deus, de nada adiantaria, pastor Kelmo, que está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 13, quando ele fala sobre a oração da fé. Tiago 5, 13 diz bem assim: está alguém doente? Está alguém enfermo? Aí diz: chame os presbíteros da igreja e estes orem por ele, e a oração da fé curará o doente. Porque tem pessoas que pensam que a cura é uma questão especial, que Deus ele escolhe curar umas pessoas e outras não. Se fosse assim, como é que eu vou orar por alguém sem saber se essa pessoa é um especial? De que adiantaria eu orar por alguém? Se não é especial, vai morrer de todo jeito. Então Tiago não dá uma exceção para dizer bem assim: ore por alguns, e se eles forem curados, tudo bem. Diz: não, se você fizer a oração da fé, o enfermo será curado. Se você fizer a oração da fé, o enfermo será curado. Então, se Tiago escreveu isso na Bíblia, se o Espírito Santo o inspirou a escrever, a Bíblia não foi escrita
por homens, como se fosse um livro psicografado, aonde Tiago estivesse, ou os apóstolos, em êxtase, como as pessoas ficam escrevendo uma carta de psicografia e nem sabem o que estão dizendo, e a mão está lá e a coisa está sendo escrita. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo inspirou a escrever. Sabe o que é isso? Ele recebeu a palavra, eles receberam a palavra, a palavra entrou no coração deles, e aí o Espírito Santo os inspirou a escrever. O que estava dentro começou a sair, e eles foram escrevendo a inspiração do Espírito Santo. E aqui na Bíblia está claro que cura é a vontade de Deus, não só para todas as pessoas, bem como de todas as doenças e todas as enfermidades. Agora tem uma questão: se cura é para todos, por que nem todos são curados? Se Ele cura de todas as doenças e enfermidades, por que nem todas as pessoas são curadas? Essa resposta você vai receber já no final da pregação. Continue aí. Vamos ver algumas verdades. Eu quero provar em 5 passagens bíblicas em que Jesus, aonde Ele ia, Ele curava todos. Em Mateus capítulo 4, versículo 25 e 23, diz que Jesus, tanto na Galileia como nas cidades vizinhas, Ele percorria as cidades e aldeias, pregando a palavra, ensinando, e diz a Bíblia, e curando todos os doentes, curando todos. Não diz que Ele curou alguns, Ele curou todos. Pode ver em sua Bíblia, e Ele percorria as cidades, curando todos. A Bíblia diz também em Mateus capítulo 9, 35 e 36, que aonde quer que Ele estivesse, as multidões o procuravam, e todos que procuravam Jesus, padecendo por doenças e por enfermidades, a Bíblia, Ele curava todos. Repitam comigo: Ele cura todos. Ele cura todos, Ele cura todos, Ele cura todos. Curar todos é a vontade de Deus para você. A Bíblia diz em Mateus 12, 15, que Jesus, pastor, que ao haver uma grande multidão, Ele teve compaixão dessa multidão, Ele teve compaixão dessas pessoas, dos doentes, dos enfermos, e diz a palavra que Jesus foi até eles e curou todos os doentes, curou todos os enfermos. Em Mateus 14, 13 e 14 diz a Bíblia que as multidões procuravam Jesus para que ao menos tocassem na orla de suas vestes, e todos que tocavam eram curados. Todos que tocavam, porque as pessoas colocavam a fé no coração, como aquela mulher com fluxo de sangue. As pessoas diziam: se eu apenas tocar na veste dele, porque eu sei que ele é ungido, eu sei que ele é o Cristo, que ele é ungido, ele tem a unção, e se eu apenas tocar eu serei curado. Então você consegue imaginar aquela multidão cercando Jesus, e as pessoas ao chegar lá, o leproso tocava, era curado, o aleijado tocava, era curado, o cego tocava, era curado, os enfermos eram curados de hemorragia, de todas as doenças. Todos que tocavam eram curados. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Ainda em Mateus 14, 34, 36, diz que ele estava em Genezaré, levaram até ele alguns enfermos, para que ao menos ele tocasse, e ele, assim que tocavam em Jesus, todos eram curados. Então nós temos Mateus 4, 23 e 25, Mateus 9, 35 e 36, Mateus 12, 15, Mateus 14, 13 e 14, Mateus 14, 34 e 36, verdades após verdades, mostrando que Jesus curava todos, de todas as doenças e todas as enfermidades. Ele mudou? Não. A sua obra parou? Não. O que ele disse? Antes de ser levado aos céus, chamou os discípulos e disse: eu lhe dou autoridade para pregar o Evangelho,
Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que creem. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus então ele comissiona a igreja. Ele partilha do seu poder para a igreja. Partilha da sua autoridade para a igreja. E o primeiro registro que há depois disso é em Atos capítulo 5, versículo 16. Diz a Bíblia que as pessoas levavam os doentes e os enfermos para a rua, colocavam em filas, enfileirados na rua, amontoado os doentes e os enfermos, para que ao menos a sombra de Pedro ou dos apóstolos que se projetassem sobre eles, eles eram curados, e todos eram curados. Em Atos capítulo 28, versículo 8 e 9, há um registro quando Paulo chega na ilha depois do naufrágio na ilha de Malta. Paulo fica sabendo de um homem chamado Públio que estava doente. Ele diz que Paulo orou, aquele homem foi curado. Mas no versículo 9 diz bem assim, que todos os enfermos daquela ilha foram curados. Eles levaram todos os enfermos e Paulo orou e todos foram curados. Não resta dúvida que cura é a vontade de Deus para todas as pessoas, e a cura de todas as doenças e todas as enfermidades. Você crê assim? Eu creio que crê. Vamos então agora para a parte das perguntas e respostas. Eu quero dizer que essas perguntas as pessoas não me enviaram. São perguntas que eu mesmo elaborei, baseado em alguns pensamentos que eu sei que as pessoas têm errado a respeito da cura. Então eu fiz desse modo para que possa sair da sua mente esses pensamentos errados, chamados de sofismas. São pensamentos lógicos, porém não condizentes com a verdade da palavra. O primeiro deles é bem assim: bom, se Jesus já levou todas as doenças e todas as enfermidades, por que as pessoas então adoecem e morrem? As pessoas então adoecem, por que elas morrem? Bom, as pessoas adoecem, eu quero relacionar aqui alguns principais pontos. Primeiro, é porque para o ímpio está associado ao pecado, mas eu estou dizendo que vou relacionar vários, não é só o pecado, para você não pensar que quem está doente está em pecado. Mas a Bíblia diz, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, para aquelas pessoas que vivem no pecado, elas vão acabar morrendo. E de uma certa forma, de uma maneira prematura. Não só a morte que já tem espiritual, como a morte física. Elas vão acabar morrendo de uma maneira prematura. E para morrer, então, elas acabam adoecendo e morrendo antes do tempo. Para o cristão, eles adoecem, muitos cristãos adoecem, porque eles se entregam às obras da carne. E se você olhar Gálatas capítulo 5, 21, quando ele relaciona as obras da carne, diz assim: olha, os que praticam tais coisas não vão herdar o reino de Deus. E Romanos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, e alegria no espírito, gozo, alegria. Então as pessoas que se entregam às obras da carne, que praticam as obras da carne, elas consequentemente vão colher aquilo que elas estão plantando. Mas a Bíblia diz também que para aquelas pessoas que já são cristãs, elas acabam adoecendo. E eu quero ler esse texto com você de 1 Coríntios capítulo 11, quando fala sobre a ceia. Diz bem assim, no versículo 28, diz bem assim: portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se comer o pão ou beber o cálice sem discernir o corpo do Senhor, você acaba comendo para si mesmo juízo. E é por isso que há muitos fracos e doentes, e até alguns que já morreram. Então, quando Paulo diz assim, por isso há alguns que já morreram,
Só faltou ele ser mais, digamos assim, eu não dizia mais claro, mas só faltou ele escrever mais detalhadamente, dizer assim, já morreram prematuramente. E quando ele diz porque já morreram, é porque essas pessoas morreram de maneira prematura, porque as pessoas comem para si juízo, por não discernir o corpo de Cristo. Então muitas pessoas adoecem e morrem, até mesmo dentro da igreja. Uma das razões, não é a principal, não é a primeira, não é a única, pode ser a única, mas nós não podemos julgar ninguém. Mas a Bíblia diz que muitas pessoas adoecem e morrem porque elas não discernem o corpo do Senhor. Elas participam da mesa do Senhor numa condição indigna. O que é a condição indigna? É porque essa pessoa não está com a sua comunhão com Deus restaurada, e essa pessoa está fingindo ter uma relação com Deus, quando essa pessoa não tem na verdade. Então ela quer passar uma ideia de que é um cristão de fato, verdadeiro, mas que não está andando na palavra de Deus. Outra questão, porque as pessoas adoecem e morrem, é porque as pessoas elas quebram princípios naturais de uma forma deliberada. Princípios naturais, o que, pastor? Naturais associados à alimentação, princípios naturais associados à questão da pessoa não respeitar os limites do seu corpo, pessoas que ignoram leis, que quebram princípios. Por exemplo, o cara pega o carro e coloca 160, 180, e estoura a velocidade, e o carro vai lá e vira, e morre, e fala assim, é porque Deus quis, porque chegou a hora. Não chegou a hora, é porque essa pessoa foi imprudente e morreu antes da hora por uma questão de imprudência. A pessoa que não se atenta para a sua própria saúde, a pessoa, na verdade, e aí acaba praticando obra da carne, de a glutonaria. A pessoa come demais ou bebe demais e não cuida do seu corpo. O corpo começa a sinalizar, dizendo que não está bem, e a pessoa tem uma fé, entre aspas, uma fé meia cega, dizendo, não, mas pela fé eu vou ser curado, pela fé eu não vou adoecer, e está comendo tudo que não presta, e diz, mas pela fé eu não vou adoecer. Isso não é fé, isso é imprudência. É igual a pessoa acordar cedo e fazer coisas contra o seu corpo, expor o seu corpo à temperatura, choque térmico, e falar, não, mas eu creio na palavra, não vou adoecer. É imprudência. Então as pessoas não respeitam as leis naturais, as pessoas não cuidam do seu corpo e pensam que é Deus quem tem que cuidar do seu corpo. Deus não deu o poder para cuidarmos do nosso corpo. Eu quase morri com uma pedra no rim, na vesícula. Eu quase morri com questões de coração, porque eu não prestava atenção ao meu corpo, eu não prestava atenção. Eu tive 2 desmaios, e após esses desmaios foi que eu então comecei a atentar para a minha saúde, e só então eu mudei. Mas eu vivia com uma maneira exagerada, eu bebia refrigerante de uma maneira descontrolada, eu comia todo tipo de comida, em qualquer hora, tarde da noite, cozido, calabresa, charque e tudo. Não, eu sou jovem, mas eu estava agredindo o meu corpo, e essa é uma razão porque muitas pessoas acabam adoecendo. E aí, quando elas adoecem, elas agora querem atentar para a fé. E não é que existem doenças que são mais complicadas para Deus curar. É porque existem doenças que é mais complicada você receber a cura. Não é Deus curar, porque Ele já curou. É mais complicado você receber a cura. É mais complicado você exercer o combate da fé. É mais complicado você se manter equilibrado em fé, consciente da sua fé e combatendo. Não é fácil você combater a fé com dores. Eu tive um amigo meu com câncer, e esse amigo morreu. Ele sofria tanto com as dores que o câncer causava nele, que ele dava murro na parede, ele batia na parede dando murro. Ele falava, eu não aguento mais. Chegou a um ponto que ele desistiu. Ele falou, eu vou desistir, eu desisto de lutar, porque não dá mais. Então não é porque Deus não tem poder para curar, não é porque Deus não quer curar, é porque há doenças que é mais difícil da pessoa receber a cura, dela se manter em fé, e às vezes a pessoa não desenvolveu a fé especificamente para a cura, e entre o tempo dela
desenvolver a fé e o avanço da doença. Muitas vezes a doença avança muito mais rápido do que o tempo que ela tem para desenvolver a fé, para receber a cura, e por isso acaba morrendo prematuramente, mas que não foi a vontade de Deus lá atrás, porque a pessoa não atentou para o seu próprio corpo, não atentou para se cuidar, para fazer exames preventivos. E hoje é muito mais fácil, com exceção dessa época da pandemia, mas é muito mais fácil cuidar. Nós temos informações, nós temos médicos, tem plano de saúde acessível, tem plano de saúde R$30. R$30. Ah, pastor, mas não é um plano top. Faça o que você pode, mas faça prevenção. Eu faço exames preventivos uma vez por ano, faço um check-up. E a primeira vez que eu fiz o exame da esteira foi uma vergonha para Jesus e para mim. Pesando muito, sedentarismo. E quando o médico botou lá para a esteira, eu quase morri na esteira. Saí tonto, fui para aquele período de repouso, branco, agoniado, morrendo. E depois disso a minha vida mudou. Já vai fazer agora 9 anos que eu não sei o que é mais tomar refrigerante. Eu perdi peso, cuidei da minha vida, da minha saúde, saí de 105 quilos, 104 para 84 quilos, procurando uma vida mais saudável, correndo, com atividade física, dormindo mais cedo, cuidando mais do meu corpo, descansando mais, me alimentando melhor. E hoje, quando eu faço um exame de esteira, fiz recentemente agora, e eu brinquei com o médico: doutor, pode botar, e o médico lá com a esteira, e eu correndo numa boa. Aí o doutor: acabou. Eu falei: já? Por quê? Porque era questão de cuidado. Eu conheci muitas pessoas que morreram sem receber a cura. Não foi porque Deus não curou, porque Cristo já fez essa obra há 2000 anos atrás. Elas morreram prematuramente porque não receberam a cura. Agora, o porquê não receberam, nós não sabemos. A questão não é você dizer assim: eu não sei porque Deus não curou essa pessoa. A expressão não é essa. Aí você está dizendo assim: Deus não curou porque Ele não quis, que sabe que Ele tem poder. Não. A questão é porque essa pessoa não recebeu a cura. Porque a cura sempre esteve disponível para ela. Essa é a verdade, nua e crua, como dizem. E eu quero que você ande nela. Essa é uma razão, por fatores genéticos. Às vezes é uma questão genética. E a pessoa... Eu vou abordar isso com mais detalhes na próxima semana, dentro do tema chamado Inverdade sobre Cura. Mas existem umas linhas meia extremistas quanto à questão de maldição hereditária. E eu quero esclarecer isso muito bem, entre o que é uma maldição hereditária e fatores genéticos. E às vezes a pessoa se apega a uma questão de maldição hereditária. Vou falar para você, na minha família, o meu pai morreu de infarto com 60 anos. O meu avô não chegou, por parte de pai, aos 75 anos. Eu creio que ele não chegou. Ele teve um derrame e morreu logo depois. A maioria das minhas tias e dos meus tios que morreram não chegaram a 65 anos. Todos tiveram problemas cardíacos. E eu já estava no mesmo caminho. A médica diagnosticou um problema no meu coração. Diagnosticou entupimento na carota, nessa veia aqui. Entupimento na veia. Eu estava no mesmo caminho. A minha irmã morreu com 46 anos de idade, com problema cardíaco. Infartou e morreu. Então, qual é a minha genética? Problemas cardíacos. E eu fico então: não, mas eu quero essa maldição, eu repreendo e não aceito, e não cuido do meu corpo, e não vou cuidar do meu coração. Do que é que vai adiantar eu só exercer fé e não cuidar? Então, quando eu tomei conhecimento desse fator genético,
dessa questão clínica, é claro que eu não aceitei isso na minha vida, é claro que eu repreendi, mas eu não fiz só isso, eu me cuidei dessa parte, eu passei a prestar atenção. Mas na próxima semana eu vou explorar mais isso com mais detalhes. Nesses fatores genéticos, questões às vezes de saúde que a pessoa tem, e que às vezes, pastor Kelmer, um mel resolve. Às vezes é mel. Às vezes a pessoa tem uma questão genética, como Timóteo. Timóteo tinha um problema no estômago. E o que foi que Paulo recomendou para Timóteo? Meu Deus, está na Bíblia. Paulo diz bem assim: Timóteo, toma um pouco de vinho e não só beba água, para poder você lidar melhor com os seus problemas no estômago. Mas Paulo negou a fé para Timóteo? Não, queridos. Isso está em 1 Timóteo capítulo 5, 23. Mas no capítulo 6, 12, no mesmo 1 Timóteo, agora 6, 12, Paulo diz bem assim: Timóteo, meu filho, combata o combate da fé. Ou seja, Paulo instruiu Timóteo a cuidar do seu estômago de uma maneira simples, natural, mas também instruiu Timóteo a exercer o combate da fé para tudo na vida. E tem pessoas que ou fazem uma coisa só ou outra, ou elas só se atentam para as questões ligadas a problema natural, não, é médico e não atentam para a fé, ou são outros que só atentam para a fé e não fazem coisas simples. Meu Deus, uma pessoa tem um problema genético, questão com açúcar, com diabetes de família, e a pessoa insiste em comer açúcar, tendo tanta opção, em comer coisa doce, mas é porque eu gosto. Mas pastor, eu vou orar e não vai fazer mal. Isso não é fé, é ignorância. Então essa é uma das razões porque as pessoas, e muitas delas, acabam adoecendo ou morrendo prematuramente. Tem outra pergunta: pastor, por que algumas pessoas são curadas e outras não? É porque Deus não quer? Será que ainda cabe essa pergunta aqui? Mas eu, no decorrer da ministração lá atrás, eu falei que responder isso. Não é questão de Deus querer. A Bíblia mostra em Marcos capítulo 6, que Jesus chega em sua cidade, e diz que se reuniu junto dele uma multidão. Ele começou a pregar a palavra, diz bem assim, Marcos 6, 5 e 6, diz bem assim: e ele não pôde ali fazer milagres, exceto curar alguns enfermos, por causa da incredulidade deles. Veja bem, o texto não diz bem assim que Jesus, ele não pôde, não diz que ele não quis, diz que ele não pôde. Consegue entender? Não diz bem assim que Cristo não quis curar os enfermos que tinham lá. Diz que ele não pôde, porque querer já é a vontade dele exposta. Ele quer, ele queria curar, mas ele não pôde. Por que ele não pôde? Por causa da incredulidade. E porque algumas pessoas então não são curadas por causa da incredulidade, a dureza de coração. Às vezes é uma questão mal resolvida emocionalmente, às vezes é uma falta de perdão. Que a Bíblia diz que se a pessoa tiver raiz de amargura, essa pessoa ela se priva da graça de Deus, e a pessoa privada da graça não vai conseguir ter acesso à cura. O que eu quero que você entenda é que nem eu nem você podemos, em hipótese nenhuma, chegar para alguém e dizer bem assim: está doente? É por causa disso. Morreu antes do tempo? Também nem andava no pecado? Não. Em alguns cultos fúnebres que nós fazemos como pastores, é delicado às vezes, e seria até dolorido para a família, e seria algo até deselegando a nossa parte, dizer bem assim, insensível, né? Como o pastor Kelmer disse aqui, chegar assim e falar: morreu jovem, fazer o quê, né? Porque não se atentou para alguma coisa, né? Então a gente fala bem assim: morreu, é porque
chegou a hora. Então a gente tenta consolar a pessoa, a família, de alguma forma, porque é difícil você, numa hora dessa, levantar alguma questão. Mas eu tenho um amigo meu, que hoje não temos mais relacionamento, porque ele mora em São Paulo. Nós morávamos em Natal na época, e uma senhora, a mãe desse garoto, estava com câncer, e essa senhora morreu, e eu nunca vou esquecer isso. Essa senhora tinha 3 filhos, que hoje os 3 são ministros da palavra, e eu ajudei a realizar o culto fúnebre, preparei tudo, e eu perguntei para ele, eu falei: Ranieri, você vai querer falar alguma coisa no culto fúnebre da sua mãe? Ela era uma pessoa talvez de 55 anos, no máximo. E ele disse: sim, pastor, eu vou falar. E quando eu dei para ele o microfone, a primeira palavra que ele falou diante do corpo da mãe no caixão, eu nunca vou esquecer, porque ele disse bem assim: a minha mãe morreu com câncer, mas eu creio que cura é a vontade de Deus. A morte dela não muda a minha fé no que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus de curar. E eu falei: nossa, que rapaz corajoso, quanta realmente convicção na palavra, porque tem pessoas que perdem a convicção na palavra quando elas veem as coisas mudando, e o nosso coração não pode ser assim. A nossa fé tem que ser inabalável, não importa o motivo, nós temos que permanecer crente na palavra. Tem outra pergunta: pastor, eu não entendo porque Deus cura uns e outros não. Se a pessoa não foi curada, é porque Deus então é soberano e Ele sabe por que não curou? Essa resposta vai ficar para a próxima semana, não vai ser mais hoje. Vamos encerrar essa ministração e ministrar a ceia do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que nessa palavra de hoje os olhos espirituais de muitas pessoas foram abertos e revelação chegou para elas, iluminação chegou, e essas pessoas vão andar em saúde e em cura divina, no poderoso nome de Jesus. Amém.